Olá, seja bem-vindo à disciplina de Fundamentos da Educação. Eu sou a professora Érica Ramos Moimas e o tema da aula de hoje é sobre fundamentos sociológicos na educação. Então, vamos pensar alguns aspectos sociológicos que nos permite compreender melhor a educação, a escola, o aluno e a sociedade. Então, quando nós pensamos nos fundamentos sociológicos da educação, nós temos alguns elementos muito importantes que devem ser compreendidos e analisados de forma relacionada, como o ser humano, o homem, o aluno, a sociedade, classes sociais, grupos sociais diferentes, culturas diversas, escola, ideologia. Então, são elementos, são questões que são abordadas pelos fundamentos sociológicos na educação. E no decorrer dessa aula, nós vamos analisar, refletir sobre esses elementos e a relação entre eles. Vamos, então, contextualizar essa aula. Eu trouxe aqui para você algumas questões e no decorrer da aula nós vamos refletir, nós vamos procurar entender essas questões. O que é ideologia é a primeira delas. E eu já adianto para você que a ideologia ela pode ser entendida como um conjunto de ideias que sustenta uma visão de mundo, seja política, religiosa, científica, literária, dentre outras. Então, é um conjunto de ideias que os grupos sociais tentam impor como verdadeiras. Se existem diferentes grupos sociais, se existem diferentes classes sociais, nós vamos então entender que existem diferentes ideologias. É possível estabelecer uma relação entre educação e classes sociais? Como nós podemos relacionar educação e classes sociais? Nós devemos partir do pressuposto que as diferentes formas de educação, as diferentes formas de se fazer a educação estão relacionadas aos diferentes interesses de classes, aos interesses das diferentes classes sociais. E aí nós já estabelecemos uma relação. Na mesma tela, nós temos mais duas questões importantes. Qual a relação entre sociedade, educação e cultura? Como que a sociologia contribui para a formação do professor? Então, nós devemos entender que quando nós falamos na educação de forma ampla, e quando eu digo de forma ampla, eu estou me referindo à educação formal, aquela que acontece na escola, nos espaços educativos, mas também à educação informal, aquela que ocorre na família, na comunidade, na igreja e por meio, de outras formas. Então, quando eu me refiro à educação de forma ampla e analiso as questões relacionadas à educação, é essencial pensar também a sociedade e a cultura. A escola, a educação, educa o ser humano, esse ser humano está inserido em uma sociedade. E nessa sociedade nós temos as questões culturais, existe também a questão da diversidade cultural. Quando eu recebo o aluno na sala de aula, esse aluno ele tem a singularidade dele, ele tem as particularidades, as características próprias, mas ele também traz consigo suas vivências, as vivências dele em um contexto social. Ele traz também a marca cultural. Então, essas questões serão analisadas no decorrer dessa aula.
A ideologia na visão de Marx. Então, existem diferentes formas, diferentes modos de se pensar a questão da ideologia. Nós partimos do pressuposto que a ideologia é um conjunto de ideias que traz uma visão de mundo. Então, as diferentes classes sociais possuem também diferentes ideologias. Agora, como nós podemos entender a ideologia na visão de Karl Marx, a partir dos estudos, a partir das reflexões realizadas por esse sociólogo, por esse filósofo que viveu boa parte da sua vida na Europa no século XIX. Então, vamos para a tela. Aqui na tela nós temos algumas questões que vão marcar aí o pensamento de Marx. Marx, ele vai levar em consideração a lógica capitalista para pensar a ideologia. Então, quando Marx reflete sobre a lógica capitalista, nós temos algumas palavras-chave, alguns conceitos importantes, como capitalismo, propriedade privada, sociedade desigual, e nós podemos dizer que o conceito mais importante nas reflexões de Marx é a luta de classes. Então, como você pode observar, Marx viveu no século XIX, na Europa. Então, é um contexto marcado pela Revolução Industrial, pela segunda fase da Revolução Industrial. Ele vivenciou as situações de uma sociedade desigual. Então, isso vai influenciar nas reflexões que ele faz sobre a sociedade capitalista. Ele vivencia situações em que, de um lado, estavam os proprietários dos meios de produção, os proprietários das fábricas, que visavam um lucro crescente, e de outro estava a classe trabalhadora explorada. E é dentro desse contexto que Marx pensa a lógica capitalista. Ele vai considerar que na sociedade capitalista existem os detentores do capital, que são os donos da propriedade privada, os donos dos meios de produção, como, por exemplo, os proprietários das terras, os proprietários das indústrias, os proprietários das máquinas, os próprios banqueiros. E essas pessoas, elas precisam dos trabalhadores, elas precisam da classe trabalhadora, por quê? São os trabalhadores, são os operários que vão garantir a produção. E para que elas tenham lucro, elas contratam esses trabalhadores por os salários menores possíveis. Então, Marx faz toda essa análise em relação à sociedade capitalista, em relação àquele momento que ele vivenciava, que era alguns períodos ali, algumas décadas do século XIX. E a partir daí, Marx coloca que a propriedade privada vai dar origem à oposição entre os grupos sociais, entre as classes sociais. Ou seja, nós temos a luta de classe. De um lado, a burguesia com seus ideais. A burguesia, os detentores do capital, viam o capitalismo, e ainda veem o capitalismo como algo bom, e de outro lado, a classe trabalhadora com outros ideais, com outra visão de mundo. E Marx observa que os detentores do capital é um grupo dominante, mesmo sendo em minoria. Então, é uma minoria que se torna um grupo dominante, consegue dominar as classes menos favorecidas, que são a maioria. E como isso ocorre? Ocorre devido à ideologia.
devido à forma como o grupo dominante consegue impor, consegue fazer com que sua visão de mundo seja colocada como a verdadeira para os outros grupos sociais. Então vamos na tela e nós temos algumas questões também para pensar sobre a ideologia. Para Marx, cada classe social tem uma ideologia, já que cada uma enxerga o mundo de maneira diversa. O que isso significa, então? Será que todas as classes sociais enxergam o mundo da mesma forma? Como nós podemos pensar essa questão? O dono dos meios de produção, o dono da propriedade privada, o detentor do capital, qual é a visão de mundo desse grupo? Para ele, o capitalismo, o sistema capitalista, é considerado bom. E os demais grupos sociais, as classes menos favorecidas, a classe dos trabalhadores, qual é a visão de mundo dessas pessoas? Em determinadas situações, por exemplo, de recessão econômica, qual é a visão de um determinado grupo social? Qual é a visão daquelas pessoas que não têm o mínimo para sobreviver? Então, são questões relacionadas também à ideologia. Cada grupo social vivencia as situações de uma determinada forma. Esses grupos sociais vivem em contextos diferentes que vão influenciar a forma como eles veem o mundo. Na mesma tela, nós temos o seguinte: o poder econômico permite à classe dos proprietários ter o controle do modo como as ideias são postas na sociedade. Isso significa dizer que o poder econômico permite fazer com que determinadas ideias tenham mais força. O poder econômico dos detentores do capital consegue fazer, eles têm mecanismos para fazer com que a sua visão de mundo, com que seus ideais sejam colocados para a sociedade como aqueles corretos, como aqueles verdadeiros. Na próxima tela, nós podemos pensar então sobre educação e ideologia. A escola pode ser um poderoso instrumento de manutenção do status quo. Ou seja, a escola pode ser um poderoso instrumento para manter as coisas como estão, quando é apenas reprodutora de ideias propostas pela classe dominante. E a educação deixa de ser ideológica quando permite a libertação do homem. Então, muito do discurso ideológico produzido pela classe dominante pode ser reproduzido na escola. De que forma? Por meio da fala do professor. Quando, por exemplo, o professor fala, claro, é um exemplo, mas quando o professor coloca, olha, só trabalhar bastante que você fica rico. Isso é um discurso ideológico. É uma forma de fazer com que as pessoas sejam favoráveis ao sistema. Então, através da nossa fala, através da nossa conduta, através dos exemplos que usamos com os nossos alunos, os projetos educacionais que chegam, que são impostos às escolas públicas principalmente, é uma forma de fazer com que a ideologia seja reproduzida também pela escola. Agora, como nós podemos fazer com que a escola não seja reprodutora de uma ideologia dominante? Levando o aluno a pensar criticamente, garantindo a esse aluno aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos que a escola deve trabalhar de forma efetiva, fazendo com que o aluno tenha uma visão crítica da realidade. Eu fecho assim esse bloco. A ideologia na visão de Gramsci. Então, Gramsci também permite pensar essa questão da ideologia, permite pensar a questão da ideologia e da educação, a relação entre ideologia e educação e de que forma. Então, vamos para a tela para entender essa questão melhor. Para Gramsci,
né? O conceito fundamental do pensamento dele é a questão da hegemonia. Então, a hegemonia é o conceito fundamental para Gramsci. Ele, que foi um filósofo, que teve a sua formação nas bases marxistas, ele vai levar em consideração, então, que as classes são diferentes e querem se firmar como a que domina a sociedade. Então, ele usa o conceito de hegemonia, ou seja, o domínio de uma classe social sobre a sociedade. E para que essa hegemonia exista, é necessário haver uma dominação por meio de uma força política e é necessário haver uma direção, ou seja, ele se refere ao poder ideológico. O que isso significa? Gramsci vai colocar que para um grupo se tornar hegemônico, dominar a sociedade, se manter no poder, primeiro ele precisa dominar o pensamento. E para isso ele usa o termo direção. Então, direção se refere ao poder ideológico. Então, para um grupo se tornar hegemônico, ele tem que fazer com que sua ideologia, seus ideais, sua visão de mundo sejam aceitas, sejam vistas como corretas e verdadeiras pelas classes sociais menos favorecidas ou pelas demais classes sociais. E ele também vai colocar que, além de dirigir o pensamento, é necessário também dominar por meio da força política, dominar o Estado. Então, um grupo se torna hegemônico a partir do momento que, na política, ele tem alguém ou algumas pessoas que representem seus interesses, mas a partir do momento que ele consegue fazer com que suas ideias sejam vistas, sua visão de mundo seja vista como a mais correta e verdadeira pelo restante da sociedade. Na próxima tela, nós temos, para uma classe se tornar hegemônica, tem de dirigir o pensamento. Então, veja, Gramsci coloca que essa questão de dirigir o pensamento, essa questão de fazer com que a ideologia dessa classe, da classe dominante, chegue até as pessoas, é muito importante. Ele vai colocar que uma classe apenas sobe ao poder quando seu pensamento dirige a sociedade. E nós vamos ver também que, para se manter no poder, uma classe, então, deve deter tanto a dominação, né? Deve ter tanto o poder de dominação, que é esse poder político, quanto a direção, que é o poder ideológico. E Gramsci vai usar o termo intelectuais orgânicos quando ele pensa na questão da ideologia. Quem são esses intelectuais orgânicos? Por que são chamados de intelectuais orgânicos? Porque esses intelectuais vêm de dentro das próprias classes. Então, os intelectuais orgânicos da classe dominante, daquela classe que representa os detentores do capital, que detém o capital, eles são oriundos daquela classe. Os intelectuais orgânicos que representam os ideais da classe trabalhadora também são oriundos dessa classe trabalhadora. Então, os intelectuais orgânicos são aqueles intelectuais que cuidam dessa direção do pensamento. Eles vão cuidar da ideologia da sua classe. Então, cada classe tem os seus intelectuais. Eles atuam na construção e afirmação das respectivas ideologias. E Gramsci coloca que, entre a classe dominante, entre os detentores do capital, há intelectuais orgânicos mais organizados, que atuam de forma mais efetiva, e por isso a ideologia desse grupo consegue chegar de uma forma mais eficiente até as outras classes sociais.
E como que essa ideologia chega até as outras classes sociais? Por meio da mídia, por meio da educação, por meio do direito, por meio da igreja ou da religião, etc. Então, há diferentes formas de fazer com que a ideologia de um grupo chegue até a sociedade. Mas, considerando que entre os detentores do capital, entre o grupo dominante, né, há um grupo de intelectuais orgânicos que atuam de uma forma mais efetiva e organizada, eles conseguem, então, que a sua ideologia chegue até a população. Agora, Gramsci coloca que entre as classes sociais subalternas, menos favorecidas, há um grupo de intelectuais orgânicos também, mas eles precisam se organizar melhor, eles precisam atuar de uma forma mais efetiva para que realmente eles consigam mudar o pensamento das pessoas, para que realmente eles consigam fazer com que seus ideais cheguem até as pessoas, para que eles consigam fazer com que seus valores, sua visão de mundo sejam aceitas como as mais corretas e as mais verdadeiras. No próximo slide, nós vamos pensar então sobre a questão da educação e ideologia de acordo com Gramsci. Gramsci coloca que a divisão das classes pela divisão do trabalho, levou à divisão da escola, profissionalizante e humanista. Então, nós temos aquele ensino profissionalizante, voltado para a classe trabalhadora, para o filho da classe trabalhadora, que visa formar a mão de obra, visa formar o trabalhador, e nós temos uma educação humanista, que é uma educação mais completa, de qualidade, que visa formar o homem integral, aquele homem que tem consciência da realidade. E Gramsci fala que é necessário, então, construir uma escola unitária. Ele propõe uma escola unitária, única na qualidade da formação que oferece aos alunos, não importa a qual classe eles pertençam. Então, quando Gramsci propõe essa escola unitária, o que ele quer dizer com isso? Que para o filho da classe trabalhadora, nós não devemos fornecer apenas uma formação técnica, uma qualificação técnica. Além disso, também é necessário fornecer uma formação, uma educação, um conteúdo mais completo, com base sólida, para que essas pessoas possam ter condições de também vir a dirigir a sociedade, de dirigir o pensamento. Então, ele diz que a transformação começa pela base, que a escola pode transformar a sociedade. Mas, para isso, é necessário uma educação de qualidade, uma educação, um ensino sólido, justamente para que possa mudar essa situação de hegemonia, para que possa ter uma nova hegemonia. Então, se hoje nós temos o grupo dominante, os detentores do capital no poder, por meio de uma educação adequada, nós podemos transformar aos poucos essa sociedade e mudar essa hegemonia. Eu fecho assim esse bloco. Educação e classes sociais. Como nós podemos estabelecer uma relação entre educação e classes sociais? No próximo slide, nós temos a escola, é o lugar no qual a sociedade se mostra por meio de valores que guiam a prática e que são passados diretamente aos alunos. As classes sociais se utilizam do que dispõem para ou corroborar ou transformar a situação vigente. Então, quais são os valores que guiam a prática docente lá na escola, que guiam a prática do professor lá na escola? Será que o professor lá na educação básica, ele pode corroborar ou ele pode transformar a situação vigente? Qual é a situação vigente? Qual é o grupo dominante? Qual grupo que está no poder, que tem poder, que dirige o pensamento?
que tem também a questão da dominação referente ao poder político. Como que a ideologia desse grupo chega até a escola? E como que o professor ele pode reproduzir essa ideologia? Ou ele pode atuar de forma a formar alunos críticos, alunos que tenham consciência da realidade, alunos que têm consciência dessa questão da ideologia dominante, como a ideologia dominante pode ser reproduzida pela escola, como a ideologia dominante chega até as pessoas. Então vejam o papel fundamental do professor nessa questão, em relação a essa questão. Porque o professor, ele pode trabalhar de tal forma que ele mantenha, que ele vai colaborar para manter a situação vigente. Que ele vai colaborar para que seus alunos lá da escola pública, por exemplo, não tenham condições de chegar numa universidade, não tenham uma percepção, um olhar crítico para a realidade, não compreenda a ideologia, os interesses do grupo dominante, mas o professor também pode atuar de uma forma que ele colabore para transformar essa sociedade. No próximo slide, nós temos ainda um ciclo, e esse ciclo, ele representa a reprodução dos interesses pela escola. Então, vamos pensar sobre essa questão. Veja só, os interesses de classe, ou seja, os interesses, por exemplo, da classe dominante, então eu vou usar esse ciclo para a gente pensar como que os interesses, a ideologia dominante pode ser reproduzida pela escola de uma forma natural, por exemplo, como se fosse natural. Os interesses de uma classe podem ser reproduzidos pela escola. E aqui o papel do professor é fundamental, da direção, da equipe pedagógica. Como esses profissionais podem atuar para reproduzir os interesses da classe dominante. Esses interesses geralmente são recebidos como algo natural. E cada homem corrobora os interesses de sua classe. Então veja só, nós vamos observar que muitas vezes por meio de projetos educacionais, os interesses, a ideologia da classe dominante chega até as escolas, principalmente nas escolas públicas, e os profissionais que ali trabalham, que ali atuam, não têm um olhar crítico para esses projetos educacionais e acabam reproduzindo, acabam atuando de forma que os interesses da classe dominante seja reproduzido pela escola de uma forma natural. Por isso que é importante um olhar crítico, um olhar criterioso, um olhar muito cuidadoso do professor lá da educação básica para as políticas educacionais, para os projetos educacionais que chegam na escola, Muitas vezes nós não temos a opção de não desenvolver aquele projeto, de não organizar a escola daquela forma, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em sala de aula, por meio da nossa fala, das nossas explicações, da nossa conduta, dos exemplos que damos, da forma como abordamos os conteúdos, nós podemos fazer com que o aluno compreenda que existem diferentes visões de mundo, que não existe apenas a visão de mundo do grupo dominante, que existe também a visão de grupo de outras classes sociais, das classes subalternas, das classes dos trabalhadores. Então, a atuação do professor é essencial, é crucial nesse momento, a forma como ele atua na sala de aula. Isso vai ser decisivo para reproduzir uma ideologia, um interesse de um grupo ou não.
Então, por isso que nós devemos pensar nessa questão com um olhar assim, muito crítico mesmo. Na próxima tela, nós temos educação e classes sociais. Para Crespo, as políticas educacionais realizam processos que estabelecem modelos diferentes de educação. O meio social no qual a escola está inserida exerce grande influência em seu fazer. Então, nós devemos levar em consideração que a divisão da sociedade em classes leva também a diferentes modelos educacionais, a diferentes modelos de escola. E muitas vezes os projetos educacionais que chegam às escolas, principalmente às escolas públicas, fazem com que essas escolas restringam o caminho a ser trilhado pelo aluno. E nós devemos levar em consideração que se existem diferentes classes sociais, se existem diferentes modelos de escola, diferentes formas de se fazer educação, nós temos de um lado o ensino particular, as escolas privadas, que muitas vezes trabalham de tal forma que o aluno ele vai continuar pertencendo à classe dominante, e nós temos a escola pública, que, como eu coloquei, vai restringir muitas vezes o caminho trilhado pelo aluno, o caminho que o aluno poderá percorrer, e muitas vezes esse aluno ele não vai ter nem condições de chegar a uma universidade. Mas é importante levar em consideração que essas escolas elas estão inseridas em um determinado contexto. Então, o contexto no qual essas escolas estão inseridas, a comunidade no qual essas escolas estão inseridas, vai interferir no fazer daquele professor, vai interferir no fazer daquela equipe pedagógica, da direção daquela escola, Por quê? Porque quando eu trabalho em sala de aula, eu devo levar em consideração as particularidades do meu educando, as vivências dele. Então, quando eu levo isso em consideração, isso influencia também no meu fazer, nos exemplos que eu dou, na forma como eu ensino. São questões que devem ser consideradas, então, pelo docente que atua na educação básica. Eu fecho, assim, esse bloco. Nós temos, então, uma situação problema para pensar, que eu denominei de educação e ideologias, entre ideologias. Então, na educação, na área da educação, principalmente na educação básica, nós trabalhamos com alunos oriundos de diferentes contextos. Então, muitas vezes, um professor, ele atua em uma escola de periferia, uma escola pública de periferia, em uma escola pública central. Nós temos professores que trabalham em 4 escolas diferentes ou mais. Cada escola está inserida em um contexto diferente. Em cada escola tem um grupo de alunos diferente. E esses alunos, eles têm uma visão de mundo. E essa visão de mundo muitas vezes é formada devido ao contexto em que aquele aluno vive. Devido aos conteúdos que ele recebe por meio da mídia, por meio da escola, por meio do contato com membros da família, com pessoas da comunidade, com a igreja. Então, é sobre isso que nós vamos pensar. No próximo slide, nós temos, então, a situação problema. Thomas está realizando estágio e observando as aulas de ciência nos 6º anos, A, B e C, do professor Marcos. As turmas são bastante heterogêneas e há uma significativa interação entre professor e alunos. Thomas reflete sobre a seguinte questão: por que, ao tratar de um mesmo assunto para a mesma série com turmas diferentes, o professor Marcos realiza aulas diferentes em seus exemplos e reflexões? Então, veja só, o professor Marcos está corretíssimo.
Ele tem sextos anos, várias turmas de sextos anos, ele entra em uma turma, ele usa um tipo de exemplo, ele desenvolve um tipo de reflexão. Ele entra em outra turma, ele usa outros tipos de exemplos e faz outras reflexões. E são turmas da mesma escola. Então nós devemos considerar que as turmas, os alunos de uma mesma turma, eles não são iguaizinhos. Eles são diferentes na forma de pensar, em suas vivências, mesmo que eles pertençam à mesma classe social, ao mesmo grupo. Tem a questão também das vivências, das experiências dentro de cada família. Então, o professor Marcos, ele é muito cuidadoso. Ele consegue identificar as particularidades, as vivências de seus alunos. Ele sabe que os alunos do sexto ano A, eles têm uma determinada característica, eles têm determinadas vivências. Já os alunos do sexto ano C, de repente, eles têm outras vivências, eles têm lacunas de aprendizagem, né? Eles passam por outras situações. Então, por isso, ele tem esse cuidado em fazer uso de exemplos diferentes. No próximo slide, nós vamos então resolver essa situação problema. Se eu coloquei então a seguinte questão: por que o professor realiza aulas diferentes em seus exemplos e reflexões? Claro que ele está levando em consideração as particularidades desses alunos, as características de cada turma. Mas o que nós devemos considerar também, que o conhecimento deve ser abordado pelo professor acima de qualquer ideologia. Então, acima de qualquer visão de mundo, de qualquer ideologia, o professor deve abordar aquele conhecimento científico, aquele conhecimento que deve ser trabalhado de forma sistemática em sala de aula. Porém, as diferentes ideologias devem ser ouvidas e respeitadas. E o educador deve promover reflexões para que os alunos, ao fazê-las, tenham condições de rever suas concepções. Então, o que deve ser levado em consideração aí? Que esse professor, ele trabalha com os alunos, ele ouve os alunos, ele entende que esses alunos têm ideologias diferentes, têm visões de mundo diferentes. Por isso que ele usa muitas vezes exemplos diferentes também para trabalhar o conteúdo, né, o conhecimento científico que deve ser trabalhado pela escola de forma sistematizada. Eu fecho assim essa situação problema. Temos então um momento de interação. E a questão colocada aqui na tela é a seguinte: de que forma a ideologia está presente na escola? Cite exemplos. Então você tem um tempo para enviar seus exemplos e eu já retorno para comentar.
Então vejam de que forma a ideologia está presente na escola. Cite exemplos, né? Então a escola ela pode reproduzir a ideologia de um determinado grupo, de uma determinada classe social, e geralmente a escola reproduz a ideologia do grupo dominante, do grupo hegemônico, do grupo que está no poder, que tem a dominação, mas que também tem a direção do pensamento. E como a escola pode reproduzir essa ideologia? De diferentes formas. Por meio de projetos educacionais que chegam à escola, trazendo essa ideologia de uma forma bastante intencional. Até mesmo por meio de livros didáticos. Há vários estudos que mostram a ideologia presente no livro didático, por meio da conduta do professor, dos exemplos dados pelo professor, né? Na forma como o professor aborda os conteúdos, trabalha com a diversidade cultural existente dentro da sala de aula. Então, são exemplos de como a ideologia pode ser reproduzida pela escola. Sociedade, indivíduo e indústria cultural. Vamos então pensar sobre essa relação entre a sociedade, o indivíduo e a indústria cultural. No próximo slide nós temos a questão aqui sobre sociedade e indivíduo. O homem constitui a sociedade ao mesmo tempo em que é constituído por ela. Então, o homem é o individual e a sociedade é o geral. E ambos estão intimamente relacionados. Não há como pensar o homem fora da sociedade. Não há como pensar uma sociedade sem cada indivíduo existente nela. Como a sociedade transmite ao indivíduo uma determinada visão da realidade? Então, isso ocorre por meio do conteúdo formal e do conteúdo informal. Então, mesmo que o indivíduo não perceba, ele acaba introjetando muitas vezes determinados conteúdos que trazem uma visão da realidade. Então, a sociedade acaba transmitindo ao indivíduo uma determinada visão da realidade por meio de conteúdos formais e não formais. Quais são esses conteúdos formais? São aquelas formas de se transmitir, né, conteúdos oficiais, como, por exemplo, a mídia, os meios de comunicação. E os conteúdos informais são muitas vezes transmitidos aos indivíduos, como o próprio nome diz, de uma maneira informal, por meio da família, por meio das relações sociais que esse indivíduo tem. Então, nós acabamos introjetando, mesmo sem perceber, muitas vezes, uma determinada visão da realidade, porque nós temos esse contato diário com conteúdos formais e conteúdos informais. No próximo slide, nós temos a comunicação de massa. É por meio dessa comunicação de massa que a classe dominante muitas vezes apresenta seus valores, sua ideologia, seus ideais. E temos aqui alguns exemplos de meios de comunicação de massa, como rádio, TV, internet, dentre outros. E essa comunicação de massa apresenta alguns problemas. O primeiro deles, é o nível de veracidade. E outro é a confusão que existe sobre os limites que deveriam existir entre informação de entretenimento e de cunho político e social. Então, quando nós falamos nos meios de comunicação de massa, essa questão da veracidade está muito presente, porque os conteúdos muitas vezes são transmitidos sem que haja uma preocupação com a veracidade, com a verdade dos mesmos. E os próprios receptores
a população, a massa, né? Comunicação de massa. A massa seria quem? A maioria da população. As classes subalternas, os trabalhadores. E a maioria dessas pessoas também não tem uma preocupação com a veracidade dessas informações transmitidas pelos meios de comunicação de massa. E esses dois problemas indicados, eles vão influenciar também, eles estão muito presentes também na questão da indústria cultural. Então, no próximo slide, nós temos a questão da indústria cultural. Então, quando nós falamos indústria cultural, há muitas críticas em relação a esse termo, em relação à indústria cultural, porque a cultura, ela deixa de ser percebida, entendida como uma expressão humana para se tornar um meio em que se procura transmitir algo. Então, a indústria cultural, ela é a própria ideologia. Por quê? Porque é um meio utilizado para uma determinada finalidade. Voltando então na tela, nós temos exemplos de indústria cultural, exemplo então desse aparato utilizado, né, para um determinado fim. Nós temos a música, o cinema, alguns tipos de cartazes, dentre outros, né? Então, a indústria cultural, ela é muito ampla. E esse termo indústria cultural foi elaborado por Adorno para se referir justamente a esse gigantesco aparato. E esse gigantesco aparato, ele pode ser utilizado, então, e é utilizado muitas vezes pela classe dominante para um determinado fim. A indústria cultural se utiliza dos meios de comunicação de massa para que sejam transmitidos os valores e as ideias úteis ao sistema. E essa transmissão é algo imposto aos indivíduos, de uma forma que eles não percebam. Muitas vezes nós temos acesso a essa indústria cultural. Muitas vezes nós recebemos valores, é imposto a nós valores, ideias úteis ao sistema capitalista, úteis à classe dominante, ao grupo hegemônico, e muitas vezes nós não percebemos isso. E essa indústria cultural exige pouca atividade intelectual do espectador. Ou seja, a gente não precisa pensar, é só aceitar. Né? Então, essa é uma questão muito complicada. Porque a indústria cultural faz parte do nosso dia a dia. Nós temos contato a todo momento com filmes, cartazes, músicas, etc. E muitas vezes nós não paramos para refletir sobre as mensagens transmitidas por essa indústria cultural. As mensagens, elas estão implícitas. E se nós não fizermos uma reflexão adequada, nós não vamos entendê-las. Na mesma tela, nós temos a seguinte questão. A escola. Cabe à escola fazer com que o indivíduo tenha condições de refletir diante da indústria cultural. Então, cabe ao professor fazer com que o indivíduo, com que o aluno entenda as mensagens trazidas por essa indústria cultural, que ele reflita sobre essas mensagens, que ele identifique que muitas vezes essas mensagens, elas trazem as ideias, os ideais, a ideologia de um grupo dominante. Eu fecho assim esse bloco. Sociedade e cultura. Qual a relação existente entre sociedade e cultura? É o que nós vamos discutir nesse bloco. Então, no próximo slide, nós temos a cultura como parte do fenômeno humano. Ao longo do tempo, o homem se diferenciou do mundo natural e produziu o mundo humano. Ele produziu cultura. Acontece que não existe uma única cultura, existe uma diversidade de culturas. Então, no início da história da humanidade, o mundo se apresentava de uma forma muito hostil.
E o homem, para sobreviver, passou a interferir na natureza, passou a agir sobre a natureza para garantir sua sobrevivência. Então, aos poucos, o homem foi transformando essa natureza para garantir sua sobrevivência. Ele criou técnicas. Por meio do trabalho, ele transformou a natureza e produziu o que nós chamamos de cultura. Então, cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. É a expressão humana. É o modo de vida de um grupo. Ocorre que não existe apenas uma cultura. E também não existe uma cultura inferior ou superior. O que existe é uma diversidade de cultura, e essas culturas elas estão relacionadas estreitamente com o contexto em que elas existem. Como, por exemplo, aqueles grupos, aquela sociedade medieval do século IX, do século X, do século XI, possuía uma cultura muito diferente da sociedade europeia atual. Possuía uma cultura muito diferente da nossa sociedade atual, porque era outro contexto, um contexto marcado por uma organização feudal, um contexto marcado pela forte presença da igreja, um contexto em que as mulheres tinham outro papel na sociedade, um contexto em que as crianças, o conceito de infância, a ideia de infância era diferente da ideia que nós temos hoje. Então, isso influencia de uma forma muito forte a formação de uma cultura. Então, a cultura é algo complexo. A gente não entende uma cultura, de uma forma simples. Para entender a cultura de um grupo, nós temos que identificar os elementos que fazem parte daquele grupo. Nós temos que identificar também como esses elementos surgiram, como eles se organizam, como eles se relacionam. Então, a cultura está estreitamente relacionada ao contexto. Por que aqueles homens que vivem no Alasca têm um tipo de cultura e algumas sociedades africanas, e as sociedades africanas têm outra cultura? Porque está relacionado ao contexto em que eles vivem. Na próxima tela, nós temos: em seu fazer, o homem vai delimitando seu espaço humano. Este processo, ao extremo, chega a moldar o mundo como um todo, de tal maneira que não nos é mais possível o mundo sem aquilo que o homem fez dele. Só existe o mundo da forma que o homem o moldou. Então, tudo deixa de ser naturalmente para ser de uma forma que o homem compreenda. No próximo slide, nós temos o seguinte: o homem, ele vive em coletividade, ele vive em sociedade. E para que não haja a necessidade que se comece sempre do zero, os grupos humanos procuram transmitir o conhecimento, as experiências acumuladas no decorrer do tempo. E essa transmissão do conhecimento ocorre, então, por meio da educação. E nós estamos falando aqui da educação de uma forma ampla, porque nós temos a educação formal, que é aquela educação que ocorre na escola, e nós temos a educação informal, que ocorre na família, na comunidade, por meio dos meios de comunicação de massa. Então, a relação que o homem tem com a cultura é possibilitada pela educação. Ou melhor, pela sociedade. A relação que o homem tem com a cultura é possibilitada pela sociedade. E nós temos que entender que nem todas as pessoas têm acesso a todos os elementos que fazem parte da cultura. Então, as pessoas que pertencem a determinado grupo social, a determinada classe social, geralmente a classe social dominante ou aqueles grupos sociais mais favorecidos,
tem acesso muitas vezes a museus, a obras de arte, a viagens, a literatura, a teatros, a experiências culturais diversas. Já outras pessoas têm acesso apenas aos elementos que fazem parte do cotidiano. Então, o grupo social ao qual a pessoa pertence, muitas vezes vai fazer com que essa pessoa ela tenha mais ou menos acesso à cultura. Então, nós temos aquela cultura mais refinada, que geralmente quem tem acesso a essa cultura são os alunos das escolas particulares, são alunos oriundos de classes sociais cuja família também valoriza essa cultura. E nós temos também aquela cultura popular, em que os alunos, filhos dos trabalhadores, têm acesso. Então, essa é uma questão também para ser pensada. No próximo slide, e fechamos assim esse bloco. Educação e cultura. Qual a relação entre educação e cultura? Então, é uma questão que nós vamos pensar. No próximo slide, nós temos diferentes contextos é igual a diferentes culturas. Então, se existem diferentes contextos, diferentes formas de organizar a sociedade, existem também diferentes culturas. As diferenças culturais devem-se às circunstâncias que a cercam, plenas de necessidades e obstáculos a serem ultrapassados e de tradições herdadas do passado. Então, nós vamos ver que diferentes contextos levam a diferentes modelos de sociedade e isso leva a diferenças culturais. Mesmo, nós vamos perceber que muitas vezes, dentro de um mesmo grupo social, nós também vamos ter diferenças culturais. Muitas vezes você está atuando numa escola pública de periferia e você vai perceber que aqueles alunos, eles vivem no mesmo contexto econômico, no mesmo contexto social, no mesmo contexto cultural, e mesmo assim, você vai perceber diferenças entre aqueles alunos, porque também tem a questão familiar. Muitas vezes você vai estar trabalhando em uma escola particular, com mensalidade cara, e você vai perceber que aqueles alunos, eles vivenciam o mesmo contexto, porém de formas diferentes. Por quê? Porque tem a questão familiar. Muitas vezes aqueles alunos têm o mesmo poder aquisitivo, o mesmo poder econômico. Mas você pode identificar ali alunos em que as famílias não incentivam a ida ao teatro, a leitura, a ida ao museu. E você vai identificar alunos que as famílias fazem esse estímulo, promovem essas atividades com seus filhos. No próximo slide, nós temos, quando nós pensamos a questão da cultura, a questão cultural, nós devemos levar em consideração, então, que existem duas questões, duas considerações a serem feitas. Nós temos o etnocentrismo, que significa considerar os valores de seu grupo social como os que expressam a verdade. Então, isso é muito sério, porque na sala de aula nós devemos evitar que isso ocorra. Nós não podemos desconsiderar o que é do outro, nós não podemos desconsiderar a cultura do outro, mas nós temos também o relativismo, que coloca que não há uma cultura que deva ser considerada como modelo de avaliação para as outras, já que todas são sempre relativas a um contexto. Mas aqui também há um risco. E que risco é esse? É considerar que tudo é igual, é perder os elementos essenciais de cada cultura. Então, quando nós trabalhamos com a questão cultural, nós devemos levar em consideração que cada cultura tem elementos próprios. E nós devemos entender
a origem desses elementos, como esses elementos se formaram, a relação entre eles. Não há cultura inferior ou superior, há culturas diferentes. E na sociedade atual, uma sociedade globalizada, nós temos na sala de aula sempre alunos com culturas diferentes. Mesmo que você trabalhe em uma escola pública de periferia, ali naquela sala de aula você vai identificar alunos com culturas diferentes. Basta você ter um olhar mais atento para aqueles alunos. Mesmo que você atue numa escola particular do centro da cidade, de elite, você vai identificar culturas diferentes. Você pode ter imigrantes em sua sala, você pode ter alunos de religiões diversas. E cabe ao professor, então, promover o conhecimento dessas diferentes culturas, o respeito dessas diferentes culturas pelos alunos. No próximo slide, nós temos a importância da alteridade, que é o exercício de se colocar no lugar do outro. Então, para trabalhar com a diversidade cultural existente em sala de aula lá na educação básica, é muito importante fazer com que a criança ou o adolescente se coloque no lugar do outro, fazer esse exercício com eles, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer o diferente, o diverso, o plural e respeitar as diferenças entre as pessoas. Educar para a diversidade é educar para que as diferenças sejam recebidas positivamente, para que o grupo perceba a riqueza de uma vivência plural. Pensar a diversidade não significa aniquilar a identidade cultural. Não, não é isso. Pelo contrário, é fazer com que os alunos entendam que cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua identidade cultural, que há uma diversidade, que vivemos em uma sociedade plural, que a educação ela não deve ser um meio para segregar, mas pelo contrário, que na escola, na sala de aula, é um espaço propício à sala de aula para entender o diferente, para compreender as suas especificidades, para se colocar no lugar do outro, para entender, conhecer a sua história e para respeitar o diferente. Eu fecho assim esse bloco. E nós temos então uma situação problema com o seguinte tema: conflitos culturais dentro da sala de aula. Isso é muito comum. Se a sala de aula é heterogênea, se temos alunos de diferentes grupos sociais, se nós temos alunos que até são de uma mesma classe social, vivenciam o mesmo contexto, mas muitas vezes eles têm uma vivência cultural, eles têm experiências diferentes. Então, é muito comum ocorrer conflitos culturais dentro da sala de aula. E como que o professor pode mediar essas situações? Como que o professor deve se posicionar? Como que o conhecimento adquirido nos fundamentos sociológicos pode contribuir para que o professor se posicione em momentos de conflitos na sala de aula? Então, no próximo slide, nós temos, em uma determinada aula que o estagiário Thomas assistia, o professor Marcos falou sobre o evolucionismo, sobre a teoria da evolução das espécies. Então, na aula de ciências, esse conteúdo abordado. Muitas vezes na aula de história, lá no 6º ano, também esse conteúdo é abordado. E algumas alunas reclamaram dizendo que aquilo tudo que o educador falava era algo sem fundamento, que a teoria evolucionista é uma invenção. O docente resolveu dar espaço
para que o grupo se manifestasse. E acabou percebendo que as alunas realmente acreditavam no que diziam. Então veja a postura desse professor. Que professor cuidadoso. Que professor que tem um olhar atento para os seus alunos. Ele deu vez e voz para as alunas. Ele queria entender por que elas não acreditavam nessa teoria, não aceitavam essa teoria. Qual era a teoria, então, aceita por elas? No próximo slide, nós temos: por que o professor Thomas agiu de forma adequada ao dar espaço para que as alunas se manifestassem? Ele agiu de forma correta. Um outro professor, de repente, não teria dado esse espaço para que elas se posicionassem, para que elas argumentassem, para que elas justificassem. Então, no próximo slide, vamos resolver essa situação problema. Não é possível classificar o posicionamento dos alunos como desprovido de sentido. Dentro de um determinado grupo, as ideias apresentadas têm sentido. Então, o professor Marcos entendeu que a turma dele é uma turma heterogênea e que existem ideias diferentes. E aquelas alunas que se posicionaram contra o evolucionismo, elas acreditavam na ideia delas e o professor Marcos entendeu que elas acreditavam no criacionismo. O professor deve ser o promotor da reflexão e do conhecimento. Ou seja, não significa que o professor Marcos, ele deveria aceitar o que foi colocado pelas alunas. Mas também não significa que ele deveria impor o conhecimento científico para esses alunos. Então, o que ele fez? Ele promoveu uma reflexão, ele deu vez e voz para que essas alunas se posicionassem, falassem. Ele procurou entender por que as alunas tinham aquela visão a respeito do tema. Ele chegou à conclusão que era por influência religiosa, que essas alunas entendiam, acreditavam na teoria criacionista. Por isso que era contra a teoria evolucionista, da evolução das espécies. Então, por meio de reflexões, ele foi mostrando para essas alunas as lacunas existentes na teoria criacionista, as lacunas existentes nos argumentos que elas apresentavam e foi apresentando a teoria evolucionista, foi mostrando como que os cientistas chegaram àquela teoria. Ou seja, ele chegou impondo o conhecimento científico? Não, ele promoveu uma reflexão. E isso é muito importante em sala de aula. Eu fecho assim essa situação problema. E nós temos mais um momento de interação e vamos então para a tela para entender a questão proposta. No cotidiano escolar é comum aparecer questões relacionadas à identidade cultural. Neste caso, por que é importante que o professor trabalhe a alteridade? Então, você tem um tempo para pensar sobre essa questão e eu já retorno para a gente comentar.
vejam só, por que é importante trabalhar a questão da alteridade em sala de aula? Então, nós devemos levar em consideração que a sala de aula é um espaço heterogêneo. Nós temos alunos com culturas diferentes, mesmo que esses alunos pertençam à mesma classe social, ao mesmo grupo social, nós ainda podemos identificar uma diversidade cultural. Nós temos muitas vezes em uma sala de aula imigrantes. Nós temos muitas vezes em uma sala de aula alunos de diferentes religiões. Nós temos alunos muitas vezes, né, de outras origens, alunos da zona rural, por exemplo, com outros costumes, com outros hábitos. Então, por isso é importante trabalhar a questão da alteridade, fazer com que o aluno se coloque no lugar do outro, com que o aluno respeite o diferente, né? Só que para isso é importante também trabalhar essa diversidade em sala de aula, explicar para os alunos que existe uma diversidade de cultura, que as pessoas, elas vivem em lugares diferentes, elas possuem religiões diferentes, que essas pessoas muitas vezes vieram de outros locais, de outros países, e por isso elas têm hábitos culturais, elas têm uma cultura diferente, elas têm costumes, elas têm um modo de ser diferente. Então, o aluno, ele só irá se pôr no lugar do outro, ele só irá respeitar o outro, principalmente quando nós trabalhamos com crianças e adolescentes lá da educação básica, né? Ele só consegue se colocar no lugar do outro e respeitar quando ele entende, quando ele compreende, quando ele conhece, né, o porquê do outro ser daquela forma. Então é importante trabalhar esse conteúdo em sala de aula, né? Por que o muçulmano tem determinados costumes? Por que o imigrante venezuelano fala daquela forma? Por que o aluno da zona rural, né, tem outros costumes? Então, a partir do momento que nós trabalhamos essa questão da diversidade cultural, a questão da cultura em sala de aula, né, o nosso aluno, ele compreende, passa a se pôr no lugar do outro e a respeitar o outro. Eu fecho assim esse momento de interação e vamos recapitular então a aula de hoje. Então, nós analisamos questões relacionadas à educação e ideologia. Pensamos a ideologia na visão de Marx, e para ele, cada classe social tem a sua ideologia, tem a sua visão de mundo. E o poder econômico, né, da classe dominante permite fazer com que suas ideias tenham mais força. E vimos também a ideologia na visão de Gramsci, né? Ele coloca, então, que para uma classe se tornar hegemônica, ela deve dirigir o pensamento e dominar também por meio da força política. Ele traz aquela ideia de intelectuais orgânicos, a ideia de uma escola unitária. Analisamos a questão, a relação entre educação e classes sociais. Então, a existência de diferentes modelos da escola reproduz os interesses das classes sociais. Analisamos a relação entre sociedade, indivíduo e indústria cultural, refletindo, destacando que cabe ao professor fazer com que o aluno reflita sobre as mensagens implícitas nessa indústria cultural, que é uma ideologia, a indústria cultural é a ideologia dominante. Pensamos sobre a relação entre sociedade e cultura, a cultura como parte do fenômeno humano.
E também a relação entre educação e cultura, ou seja, não é possível pensar a educação sem pensar também sobre a diversidade cultural. Não é possível pensar a educação sem pensar na sociedade, no contexto social, na diversidade cultural que isso implica. Então, se temos diferentes contextos sociais, também irá existir uma diversidade cultural. E o professor, lá na educação básica, ele tem que ter isso muito claro para ele, que ele recebe alunos, né, que são oriundos de diferentes grupos sociais, de diferentes classes sociais, e esses alunos, né, também têm uma cultura diferente um do outro. Então, como que eu vou trabalhar com esses alunos? Como que eu vou trabalhar com alunos que vivenciam diferentes realidades muitas vezes? Eu posso perfeitamente trabalhar em uma escola, com uma turma, que todos os alunos têm as mesmas vivências, têm praticamente a mesma cultura, mas eu posso me deparar também com situações diferentes. Então, nós temos que ter isso muito claro para nós. É uma situação presente que faz parte da realidade das escolas e o professor tem que estar preparado para entender essa realidade. Eu encerro assim essa aula.
pegar teu celular, tu... Passar o pinchão.